Fala, amadinhos, tudo bem? Domingão, calor infernal ainda aqui em São Paulo, sem chuva, esse planeta tá estranho. Pessoal, eu falei que eu ia fazer um próximo vídeo, né, uma próxima sériezinha, ou sobre Josué ou sobre Samuel. As pessoas estão meio divididas entre os dois, mas Samuel parece que está ganhando aí nos comentários, tá? Então em breve eu começo a analisar o livro de Samuel, que eu acho que ele é um pouco mais interessante até que Josué. E depois, se quiser, eu faço mais pra frente Josué também, não tem nenhum problema, tá? Mas hoje eu queria trazer uma reflexão aqui pra vocês, pessoal, que me veio à mente. E essa reflexão vai ter um certo teor político, tá? Então aquele pessoal que não gosta de política, não fala de política no canal, amadinho. Então não precisa nem ver o vídeo a partir daqui. Pode já apertar o stop aí e ver outro vídeo aí no YouTube, tá? Porque acontece o seguinte, pessoal. A gente às vezes fala pra vocês que a Bíblia, ela é um livro para transmitir mensagens. Como dizia o próprio Padre Quevedo. A Bíblia tem erros, tem absurdos, tem problemas, tem contradições. A Bíblia é um livro para transmitir mensagens, não é para se tomar ao pé da letra. Quem toma a Bíblia ao pé da letra é uma falta de respeito com os autores da Bíblia. Era o que dizia o Padre Quevedo, ele tinha razão. Não só ele, né? Várias pessoas inteligentes, até de outros segmentos religiosos, dizem o mesmo. Fala que a Bíblia é só um livro que foi criado por um povo, no caso os judeus, né? Fora o Novo Testamento, que é um livro para você buscar mensagens, para conduzir o povo para o caminho do bem, aprender lições. Histórias é uma bela maneira de você aprender lições, sejam histórias verdadeiras ou não. Histórias mitológicas, adaptadas, fábulas, é uma forma de você transmitir lições. Por exemplo, a história de Elias. A história de Elias foi criada para que o povo aprendesse que estátua de pedra não são deuses. Porque Baal era uma estátua de pedra, ela era cultuada, né, pelos povos, enquanto que o Deus de Israel não tinha uma imagem antropomórfica. Então quando Elias faz aquele desafio de pedir fogo do céu, era para ensinar para o povo que uma estátua de pedra não é um deus. Porque era muito comum no mundo antigo você ter deuses que eram imagens esculpidas, imagens de pedra. Então quem inseriu ali no livro de Reis essa história, tinha esse objetivo em mente. Outro exemplo, a história de Salomão. A história de Salomão é para mostrar como as mulheres podem corromper os homens. Porque Salomão era um homem fiel a Deus, mas como ele tinha muitas mulheres, ele acabou se corrompendo por causa das mulheres, fazendo altares para as divindades que elas seguiam. É parecido com o que aconteceu, por exemplo, com o Silvio Santos aqui no Brasil. O Silvio Santos casou com uma mulher que não era judia, que era evangélica. E o Silvio Santos, a vida inteira, ele falou que nunca ia vender um espaço da televisão dele para programas evangélicos, tá? Até porque a maioria desses programas é só para limpar o dinheiro do fiel. E agora a gente vê que até pastores já têm participado do SBT, cogitando a possibilidade até de ter um programa gospel no SBT, indo contra tudo aquilo que o Silvio Santos defendia, os princípios dele. E mesmo no final da vida, o Silvio Santos também já estava flertando, né, com os evangélicos por causa da esposa dele. Ele chegou a visitar o templo lá do Edir Macedo, ele foi na igreja do Lagoinha, lá nos Estados Unidos, lá do Valadão. Então ele começou a flertar o que seria uma outra divindade, que é Jesus, porque os judeus não acreditam em Jesus. Mas ele começou a flertar com isso por causa do quê? Da mulher dele. Então aquela historinha que foi criada, era de Salomão, que era um rei poderoso, não sei o quê. Essa historinha foi criada justamente para o povo aprender isso. Olha, não se case com mulher estrangeira, porque a mulher pode corromper o coração do homem. Se você for apaixonado por ela, ela vai te corromper. É o mesmo que, por exemplo, um evangélico, por exemplo, se apaixonasse por uma mulher que fosse do candomblé. No começo ele ia resistir. Não, porque o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Mas ia chegar um ponto que ele não ia resistir mais, ia estar lá tocando a tabaca no terreiro, cantando ponto de candomblé. É basicamente isso a lição que a história quer contar. Então essas histórias da Bíblia, pessoal, elas foram criadas, independente de serem verdadeiras ou não, para transmitir lições, mensagens. E uma lição que a Bíblia transmite, que eu acho muito interessante, que é o que me levou a essa reflexão agora, é a questão de homens que se acham deuses. Por exemplo, Nabucodonosor. A Bíblia fala que ele construiu uma estátua em sua homenagem, e os amigos de Daniel não quiseram se curvar, tal, prestar homenagem à estátua dele, porque eles eram judeus, e judeu é proibido pela Torá de cultivar qualquer outra divindade ou Deus. Mas o que acontece por trás dessa história? Acontece que era um homem que adquiriu um poder tão grande, segundo a Bíblia, foi o próprio Deus que ajudou Nabucodonosor, que aí ele se corrompeu pelo poder. Ele começou a achar que era um Deus. Eu sou um Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser matar aquela mulher, eu mato. Se eu quiser pegar aquela outra, eu pego. Eu sou um Deus, não tem limite para mim. Então essa história de Daniel é uma história criada, tá, pessoal? Não reflete nada o Nabucodonosor histórico, tá? Já falei que o livro de Daniel, ele não é verdadeiro, tá? Mas o fato é que o autor inseriu esses elementos para ensinar ao povo que homens não são deuses. Porque na época que Daniel estava sendo escrito, Antíoco Epífanes estava helenizando Israel, que gerou a Guerra dos Macabeus. E Antíoco Epífanes, que seria o arquétipo ali do Nabucodonosor nesse livro, ele também se achava um deus. Ele achava que podia fazer o que quisesse, que podia vencer quem ele quisesse, e achava que era um deus. Lembra até o Loki, né, dos Vingadores. Eu sou um deus, sua criatura ridícula. Era mais ou menos assim. Os romanos,
os imperadores, depois que morriam, eles podiam ser deificados pelo Senado, ou seja, transformados em deuses. Dizem até que teve um imperador, eu não lembro se foi Júlio César, você me perdoe, mas que a última frase que ele falou antes de morrer foi o seguinte: eu pensei que eu tinha me tornado um deus. E morreu, porque ele viu que ele não era um deus. Por quê? Porque os imperadores romanos, naquele auge do Império Romano, eles tinham tanto poder, mas tanto poder, que eles faziam o que eles quisiam, o que eles quisessem. Eles achavam que era um deus. Calígula nomeou um cavalo para ser um ministro lá não sei do que, fazia orgias até com a própria irmã, com a mãe, putaria danada. Nero assassinou a própria mãe e botou fogo em Roma, segundo alguns historiadores, tocando uma lira, enquanto a cidade de Roma ardia em chamas. Outros dizem que ele não estava nem em Roma, tá? Mas isso é para mostrar como eles eram loucos. Porque eles atingiam um poder tão grande que eles achavam que podia fazer o que eles quisessem. Ah, eu quero pegar aquele rapaz ali, eu quero fazer sexo com ele. Foi o que Adriano fez, ele pegou um rapaz, transformou o rapaz em amante dele, fez sexo à vontade e depois descartou o garoto. Então a pessoa começa a ter poder, ela começa a se sentir como se ela fosse um deus, uma divindade. Inclusive eu gosto muito daquela frase da Bíblia que fala assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aquele provérbio que fala assim: você quer saber como alguém é de verdade? Dê poder para essa pessoa. Aí você vai ver com essa pessoa com poder na mão que ela vai querer fazer tudo o que ela quiser. E qual é o teor político desse? É que eu estava conversando no outro canal de política, pessoal, essa semana, sobre as atitudes do Donald Trump. O Donald Trump virou o presidente do país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos da América. É a maior potência econômica, é a maior potência militar, é uma potência nuclear. É o país mais fodão do planeta, os Estados Unidos. E ele voltou à presidência, ele começou a ficar contaminado por essa doença de poder, onde ele acha que pode fazer tudo. Tanto que nos meus vídeos da política eu menciono isso, a guerra que ele está fazendo com o Canadá, contra o México, contra a China, contra a Europa inteira, enfim. É como se ele tivesse essa mesma sensação desses homens do passado. Eu sou o presidente do país mais poderoso do mundo. Se eu apertar um botão eu posso destruir seu país inteiro. Então eu faço o que eu quero. Eu sou um deus. E acontece o mesmo com o Elon Musk também. O Elon Musk, só porque ele se tornou um bilionário, que montou várias empresas, o cara começou a achar que podia fazer o que quisesse. Ele arrumou confusão não só com o Brasil, mas também com a Austrália, porque na Austrália teve um cara que entrou matando crianças numa escola, crianças, e depois estavam replicando o vídeo, né, no X. Aí as autoridades australianas mandaram o X retirar esse vídeo, e o Elon Musk se recusou. Ele falou: não, é liberdade de expressão deles, mas tinha que ser retirado, pessoal, por dois motivos. Primeiro, que é uma falta de respeito, são crianças assassinadas, é até mórbido você querer ver essa porcaria. Segundo os psicólogos, quanto mais você replica o vídeo, mais você incentiva outras pessoas a cometerem o mesmo ato. Mas o Elon Musk se recusou a fazer. Aí depois falou que a Austrália estava censurando ele, que nem ele falou aqui do Xandão. O primeiro-ministro da Inglaterra também está batendo de frente com ele. E ele usa o mesmo argumento, é censura. Por quê? Porque o cara, por ser rico e poderoso, ainda mais agora que ele faz parte do governo, o cara pensa que é um deus, que ele pode fazer o que ele quiser. Xinga quem ele quiser, humilha quem ele quiser, fica tentando desestabilizar governos em outros países. Ele chegou a falar uma vez que pode tirar do poder quem ele quiser. Que quem manda no mundo é eles, os americanos. Sendo que ele nem é americano, né? Ele é sul-africano. Mas o cara ficou tão corrompido com o poder, pessoal, que ele se tornou esse personagem que a Bíblia mostra pra vocês. Uma pessoa que atinge um poder tão grande que acha que é um deus. Eu sou um deus e eu faço o que eu quiser. Se eu quiser acabar com o Brasil, eu acabo. Se eu quiser atacar a Austrália, eu ataco. Eu sou um deus, criatura ridícula. Só que assim como a Bíblia mostra que esses grandes homens que se achavam deuses, mas não eram, eles tiveram todos um fim trágico, porque eles perceberam que não eram Deus. Que nem esse imperador romano que falou: eu achei que eu era um Deus. Pum, morreu. Aí ele percebeu que não era Deus coisa nenhuma. O mesmo Nabucodonosor, né, que segundo a história fala que ele morreu de tristeza. Então esses homens caem. Porque o que a Bíblia quer transmitir ali, pessoal, você pode até não acreditar na divindade dos judeus, você pode ser ateu. Mas a lição que a Bíblia quer transmitir é que não existem deuses. Basicamente isso. Se o cara se acha um deus, que nem Nabucodonosor ou tantos outros personagens ali da Bíblia, numa hora eles vão cair por terra, porque segundo a Bíblia só tem um Deus. Ou como diz o Capitão América, né? Só tem um Deus e ele não se veste assim. Mas é basicamente isso que a Bíblia quer transmitir. Homens não são deuses. Não existe deuses. Os homens são só pessoas que, quando acumulam muito poder, se tornam arrogantes e ficam malucas. Começam a achar que são deuses. E no final isso leva eles à queda. Como diz aquele provérbio, né? A soberba precede a queda. Eles ficam tão soberbos, tão orgulhosos, que leva à queda. Tanto que o Elon Musk está levando pau aí. Eu fiz 2 vídeos já sobre isso no canal de política, que são acontecimentos diferentes, mas as empresas dele estão tudo... As ações estão despencando. Está tudo indo, como diria a dona Armênia, na chão. E fora que eles conseguiram angariar um ódio global, né, contra eles, né? Você vê na Europa, eles estão até adesivando as coisas, paredes, carros, muros, atacando o Elon Musk e o Laranjão.
E o Canadá está com ódio mortal agora dos americanos. Estão boicotando tudo que é americano. Mesmo se o Trump retirar as tarifas, né, e não taxar mais o Canadá, os canadenses não vão perdoar. Surgiu um movimento global um movimento canadense muito forte de ódio ao Trump, pela agressividade e falta de respeito dele. Ele chegou a ligar para o primeiro-ministro do Canadá chamando o cara de governador. Então os canadenses estão com sangue nos olhos agora. E olha que o Canadá já botou fogo na Casa Branca, tá? Numa guerra do passado, tá? Os canadenses não são fracos, não. Enfim, só para finalizar, essa reflexão que eu queria trazer para vocês, tá? Quando vocês veem essas histórias na Bíblia que vocês acham que não são verdadeiras, tente enxergar que ali por trás a Bíblia está tentando transmitir uma mensagem, uma lição. E se você não acredita que a lição ali é verdadeira, olha a sua realidade. Que nem eu falei do Laranjão e do Elon Musk. Isso mostra exatamente o caráter deles que estão com poder na mão. É o mesmo desses homens que a Bíblia narra. São pessoas que ficam tão poderosas que se acham deuses e no final vão à perdição. Então essa é a lição que a Bíblia quer transmitir. Independente daquela história ser verdadeira ou não, se é só uma adaptação de outro povo, uma mitologia, uma fábula, não importa. É só para você buscar a mensagem por trás do texto, tá bom? Gostaram do vídeo? Espero sim. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Que você vai ajudar bastante. Se inscreve e ativa o sininho, entra na lista de avisos que eu tenho. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos ou redes sociais. Comente também seu comentário, que é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.